Primeira semana de abril, uma semana marcada pela lua minguante em Capricórnio, Mercúrio retrógrado e assim ficará até dia 25 de abril, e ainda vivendo os efeitos de um período entre eclipses. Tivemos o eclipse lunar dia 25 e agora o eclipse solar no dia 8. Mais o que tudo isso significa na nossa vida prática. Bom, para quem não me conhece ainda, primeiramente, muito prazer, meu nome é Lucélia Oshiro. Nesse vídeo traremos um contexto do céu astrológico e amanhã traremos mensagens dos arcanos do tarô para inspirar e nos trazer pontos de reflexão para a semana. Enquanto isso, vamos para o céu astrológico. Lembrando que semana passada eu já postei o vídeo signo a signo com as previsões para abril e continuo acompanhando os vídeos aqui no canal porque esta semana também colocarei bônus para cada um dos signos para o mês de abril. Então fiquem atentos, fiquem ligados, se inscreva, ativa o sininho para se manter informado, ok? Bom, vamos lá. Lua minguante, como vocês sabem, é uma lua de finalização, de apaziguamento, de afrouxar, de abrir mão do controle, deixar ir algumas coisas. E o que está perdendo força essa semana? Assuntos capricornianos, ou seja, status, ambição, poder, carreira, posição social, tudo isso está ficando em segundo plano. Saturno, regente de Capricórnio, está em Peixes. Portanto, talvez estejamos mais comprometidos com algo mais humanitário ou de uma esfera subjetiva, intuitiva ou artística. O Sol está em Áries, guerreiro, né? Marte é o guerreiro, regente de Áries. Só que Marte, esse guerreiro, está também mergulhado em peixes, nas águas, no oceano. E aí, esse guerreiro nas águas piscianas, ou ele pode tentar fazer as coisas de uma forma desembestada e se afogar, ou ele se deixa levar e flui com as ondas do mar. Você escolhe dentro de você e no seu cotidiano se você vai nadar contra a correnteza ou você vai deixar, não é a vida te levar, mas você confia, né, no universo, confia em algo maior que você, esse oceano pisciano, e você se deixa, você se entrega ao divino. Até porque a gente começa a semana com o domingo de Páscoa, e Páscoa simboliza vida nova, renovação. Renovação do quê? Da nossa fé. Porque a Lua está nos últimos graus de Sagitário, simbolizando a ampliação de consciência, uma visão de novos horizontes. Então a gente está sim começando uma semana com a fé renovada e talvez acreditando em algo maior do que a gente mesmo, do que as nossas próprias batalhas. A gente pertence a um contexto maior. A gente está inserido na humanidade e precisamos então ser mais humanitários. E a sensibilidade pode continuar aflorada, porque a gente está nesse meio de eclipses, né? Esse período entre eclipses, ele pode estar mexendo sim com o emocional de muita gente. E lembrando que a lua minguante é uma lua favorável para a cura emocional. Bom, Capricórnio, como eu disse, é o topo da montanha. A lua minguante em Capricórnio. Capricórnio é o topo da montanha. Aquilo que é valioso, que é importante, que a gente quis alcançar. E só que é como se a gente atingisse esse topo da montanha e a gente fala assim: e agora? O que eu faço? Parece que, tá bom, cheguei lá, mas e agora? Você vai ter que descer a montanha. Ou, agora que você subiu a montanha, você vislumbrou, você visualizou, contemplou a paisagem, você fala, ok, legal, mas que bom se eu pudesse ajudar outras pessoas a subir a montanha e ver as mesmas coisas que eu pude ver daqui de cima. É um espírito de ajuda, de solidariedade, tá? É a busca por um propósito, a busca por esse sentido de fazer parte.
E quando a gente fala de propósito, no fundo, os cabalistas dizem que o propósito de todo ser humano, de uma forma simplificada, é ser uma luz na escuridão. Ser uma luz para outra pessoa. Se você está fazendo isso de alguma forma, não importa o seu trabalho, o seu ofício, se você está sendo uma luz na escuridão para outra pessoa, isso já é o seu propósito, tá? Mas se você quiser saber mais sobre seu propósito de vida, seu destino, sua missão, suas lições kármicas, seu caminho de evolução profissional, sua vocação, tudo isso a gente traz no mapa do autoconhecimento. Daí é só você falar comigo para a gente agendar, tá bom? Bom, vamos lá. Mercúrio vai entrar em retrogradação dia 1º de abril, e isso não é mentira, é bem verdade. E vai ficar até dia 25. E esse Mercúrio retrógrado em Áries vai fazer a gente repensar a nossa individualidade, que só faz sentido dentro desse contexto do coletivo, tá? De estar a serviço do cardume. Marte em águas piscianas. Lembrando, gente, que estar a serviço não é ser subserviente, não é ser serviçal, não é ser escravo. Estar a serviço é ser visto, ser visto, ser vitalidade, ser vida, esbanjar vida, doar vida, tá? Então, estar a serviço é você fazer algo com muita vitalidade, com muita alegria. E com isso você contagia outras pessoas, você toca a vida das outras pessoas. Bom, começamos o mês repensando assuntos arianos, nossas ações, nossas brigas, nossos impulsos, inclusive impulsos criativos, né? Não impulsividade de briga, mas impulsividade no sentido de eu quero criar algo, eu quero empreender, eu quero ser mais líder no meu serviço, no meu trabalho, no meu emprego, por exemplo, tá? E aí a gente consegue olhar também mais de perto os momentos em que a gente consegue sim ser proativo, mas também os momentos em que a gente se torna reativo. E aí a gente começa a avaliar, a pegar mais leve e a ser mais verdadeiro nas coisas que a gente fala, porque Áries é aquele signo que é sincero. Ele fala o que ele pensa, ele não fica, né, mascarando as situações. E só que, né, às vezes a energia ariana no excesso, ela vira um sincericídio. E aí a comunicação mercuriana, né, com a diplomacia do nodo sul em Libra, traz uma força da gente saber se comunicar com sinceridade, com verdade, com diplomacia e de um jeito sem... eu sempre esqueço essa palavra, de um jeito mais imparcial, tá? Não tanto opinativo, mas mais analítico, talvez, ou reflexivo, digamos assim, tá? Bom, também é uma semana para a gente economizar esforços, é lua minguante, não se movimentar tanto, para a gente ser mais assertivo. Não se trata de ficar fazendo um monte de coisa que nem barata tonta, mas você fazer um roteiro e amarrar as coisas, ser um pouco mais assertivo, sabe? Eu não preciso fazer tantas coisas, mas qual é o ponto X da questão? Qual é a causa raiz? E eu vou exatamente nisso, ao invés de tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Bom, ao longo da semana, a Lua vai transitar por Aquário e Peixes, que é o quadrante da maturação, do encerramento, quando a fruta amadurece e aquilo que não foi colhido apodrece e cai da árvore e vai nutrir o solo para dar novos frutos, né? Aquilo que não vingou na nossa vida, aquilo que não se realizou, aquilo que não deu certo nesse período, vai servir de adubo para os próximos projetos. Isso é o fluxo da vida com seus finais necessários.
É o fim da lunação pisciana, Peixes é o último signo da mandala astrológica, e as vésperas da lunação ariana. Então ainda não é hora de dar impulso, tá? Mas de deixar as coisas finalizarem. De certo modo, é como se o ano novo começasse agora, com o Sol em Áries e a Lua nova em Áries do dia 8. Então a gente está vivendo a última semana do ano que passou. Mas esse início de lunação, lá do dia 8 de abril, ele vai ser obscurecido por um eclipse total lá do hemisfério norte, né? Tanto é que se você colocar eclipse solar no YouTube, vai aparecer um monte de coisa, um monte de teorias da conspiração. Então, né? Fiquem atentos que eclipse acontece todos os anos. É um evento que mexe com a gente, sim, mas ele não é transformador no sentido de destruidor. Ele só vai acelerar coisas que já estavam engatilhadas. Ele só vai trazer transformações em coisas que já estavam, né, ali no campo. Ele não vai trazer nenhuma novidade, pelo contrário, ele é um acelerador de coisas que já estavam em processo de mudança, tá? Então não fiquem super assustados com o eclipse. Bom, parece que desde fevereiro a gente está numa fase de oscilação, fim, início, fim, né? Eu tô sentindo isso com os vídeos que eu tô gravando. É como se tivesse uma chuva forte e a luz fica oscilando, parece que vai acabar e volta, e acaba e volta, e fica piscando. Porque toda hora a gente está falando desse início-fim. E aí, esse apaga e volta de luz, que é a sensação que eu tenho, corre o risco de queimar os eletrodomésticos. E a gente fica apreensivo. Nossa, parece que vai acabar a luz, mas não acaba e volta e fica piscando. Então, é uma sensação desde fevereiro de que algo na nossa vida vai acabar, mas não acaba. Vai acabar, mas não acaba. Mas, enquanto continuar assim, vai dar um curto-circuito. Se continuar assim, vai dar tilt. Então, a gente está, assim, no momento de querer mudanças, querer finalizações, querer algumas transformações drásticas e dramáticas. E por isso está falando-se muito dessa teoria, essa coisa do eclipse, do dia 8, que vai mudar tudo, que vai... Gente, se nem a pandemia mudou tudo, né? Mudou muita coisa, mas não mudou tudo. E quanto mais, né, um eclipse. Sejamos realistas, né, gente? Bom, então a gente está sim, a humanidade está nesse desejo por mudanças, mas a mudança não vem de fora. A transição planetária não vai ser uma nave espacial que vai levar a gente para um outro planeta, ou os eleitos para um outro planeta, né? A mudança dimensional não vai ser algo anunciado em um canal no YouTube. Gente, não é assim. A mudança dimensional, a transição planetária é interna. É interna. Tá? Bom, cada um é responsável pela sua própria elevação de consciência, sem intermediários. O nó do norte em Áries diz isso. É com você, faz a sua parte. Quem sabe você vai de cabeça na sua missão de vida, no estar a serviço do seu propósito, e aí você abre caminho para outras pessoas virem em seguida. Quando você muda a sua energia, você muda a energia do seu entorno. Se você está espiritualmente desperto, é aquela história, quem acordou ajuda a acordar os outros, tá? Esse é o sentido do propósito, de estar no cardume, desperto, e você acordou, você acorda os que estão do seu lado. Ser uma luz na escuridão é sobre isso, tá? E naturalmente, quem estiver perto de você vai despertar. Porque se você é uma luz na escuridão, quando você acende uma luz na escuridão, naturalmente quem está próximo a você e está mais ou menos desperto, vai acender também, vai despertar também, tá? A não ser que a pessoa tenha um sono muito pesado, mas aí é com ela. Tá? Essa semana de lua minguante, talvez seja importante a gente parar de dizer tanto não e começar a dizer sim. Capricórnio é o signo que muitas vezes ele não hesita em dizer não.
ele coloca limites. Só que a gente está falando de um momento em que é de lua minguante, de apaziguamento. E a gente talvez precise deixar as autoexigências de lado, porque a vida não precisa ser tão dura e árdua, Capricórnio, e também não tão matematicamente exata, Aquário. Nem quadrado demais, nem obtuso demais, nem reacionário e nem revolucionário. Encontrar um meio termo. Nossas intransigências, e a gente não está falando do externo, não estamos falando dos outros, estamos falando de nós. Nossas intransigências e crenças precisam ser revisadas e atualizadas à luz de Plutão em Aquário. E aí eu sugiro que você veja o vídeo de Plutão em Aquário que eu fiz em fevereiro, eu vou deixar aqui depois no final do vídeo também. O problema da crença limitante não é que ela limita, não são os limites, porque os limites a gente consegue transpor. O problema da crença limitante é a crença, é o que a gente acredita, mas que na verdade é um viés, é uma parte da verdade. Porque a mente humana não tem capacidade de compreender a verdade com V maiúsculo. Crença é algo que a gente aprendeu a acreditar desde a infância, né? Como em Papai Noel, eu acredito em Papai Noel, eu acredito em Coelhinho da Páscoa, eu acredito, né? Mercúrio retrogradando em Áries e o regente Marte nadando em Peixes nos diz o seguinte: não se trata de acreditar, trata-se de confiar, agir com fé. Marte, ação, Peixes, fé. E a revisar os pensamentos, Mercúrio, que construíram nossa identidade, Áries. Então, que a gente consiga abrir mão do esforço de ser o melhor, de ser aceito, de ser aplaudido, de estar certo e simplesmente abraçar a leveza de ser feliz para ter felicidade, de ser livre para ter liberdade, de ser rico para ter riqueza e de ser amor para ter amor, porque é preciso primeiro ser para depois ter. Essa é a mensagem para a nossa semana. Volta aqui amanhã para conversarmos com os arcanos do tarô. Muito obrigada pela escuta e se quiser falar comigo, agendar o seu mapa do autoconhecimento, a sua leitura de tarô, enfim, dá uma olhadinha lá no site e entre em contato comigo, te aguardo.